Bom dia, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nesta manhã nós vamos começar uma série de mensagens, nós vamos fazer em 3 partes. Parte 1, 2 e 3. Nós vamos falar sobre o amor. Mas como a mensagem ficaria muito complexa, então nós dividimos em 3 partes. Faremos a primeira parte neste momento e amanhã faremos a segunda e depois a terceira. Primeira parte está em 1 Coríntios capítulo 13, verso 7, onde temos esta expressão registrada: o amor tudo sofre. Tomei no meu pensamento, no meu coração, a pessoa de Jesus, ou melhor, do Senhor Jesus, para ser modelo desta mensagem. Então vamos pensar. Por que eu posso afirmar que o amor tudo sofre? E ele suporta tudo isso. Sofrer é não desistir, é permanecer. Então vamos observar a expressão na vida de Jesus. O texto de Lucas capítulo 9, verso 58, Jesus disse assim: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele nasceu e foi colocado numa manjedoura dentro de um estábulo onde ficavam os animais. Começou a sua vida na pobreza. Teve que fugir para o Egito, porque senão ele seria morto ainda bebê. Seus pais o levaram para o Egito. Depois retornou do Egito, foi para Nazaré, no norte de Israel. Seu pai era carpinteiro e ele foi ajudante do seu pai enquanto este permaneceu vivo. Depois assumiu a carpintaria, numa época que não havia nenhuma ferramenta que disponibilizasse a habilidade dos trabalhos que hoje têm os marceneiros ou os carpinteiros. Trabalhou arduamente. De acordo com o livro de Isaías 53, ele era um homem de aparência dura, castigada pelo sol, de mãos calejadas, porque sofreu trabalhando durante 29 anos nesta função, para sustentar ou ajudar no condicionamento da família. Pobre, nasceu pobre, cresceu pobre. Quantas pessoas reclamam da vida por causa da pobreza? Jesus foi pobre, querido. Então, vamos observar. No livro de João, capítulo 1, verso 11, capítulo 1, verso 11 a 13, nós temos a rejeição de Jesus. Ele foi rejeitado. Não só nasceu pobre, como foi rejeitado. E rejeitado por quem? Pela própria nação dele. A própria nação dele o desprezou, o rejeitou. Não aceitou como cidadão, nem como filho de Deus. Totalmente rejeitado em todo ambiente onde Jesus chegava, ele era expulso, ele era banido. E muitas pessoas, por causa de um bulizinho desse tamanhozinho, já faz um escândalo fora do comum. Imagine o que é ser viver no meio de uma nação sendo rejeitado por todos. Esta foi a vida que Jesus levou. Ainda temos na palavra do Senhor, capítulo 4 de Lucas 29, está escrito assim, que ele estava na sinagoga falando da palavra de Deus, quando de repente o ódio acendeu no coração de todas as pessoas, que se rebelaram contra ele e atiraram-se contra ele, e o tomaram e o levaram para um monte. E lá havia um despenhadeiro, e eles queriam jogá-lo lá de cima do despenhadeiro. Só não fizeram isso porque não era o momento dele morrer. E ele se voltou e passou no meio da multidão, mas ele foi expulso da sinagoga. Ele não tinha liberdade de entrar dentro dos templos que cultua a Deus, sendo ele o próprio Deus. Você tem a liberdade de entrar nos templos, de cultuar a Deus da sua forma, e muitas vezes você reclama, com toda a liberdade, com todo o amor que você tem ali. Jesus não tinha liberdade. Muito bem, querido. A palavra do Senhor diz no capítulo 2, verso 8 do livro de Efésios, e eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo essa leitura, só para conscientizar de como é tremendo o sofrimento de Cristo. E muitas das vezes nós não entendemos.
A palavra, o amor tudo sofre. Ele fez tudo isso por amor. E o que é que você está fazendo por amor? Então vamos ater ao texto. Observe bem. A palavra diz também que ele, está lá escrito em 1 Coríntios capítulo 13, o amor tudo sofre, o amor tudo crê. Então vamos juntar agora essas duas expressões para virmos ao texto de Efésios capítulo 2, de Filipenses capítulo 2, perdão. Olhe bem, Filipenses 2, de 5 a 11, diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, despojou de sua glória no céu, veio ao mundo e se fez homem. Antes a si mesmo se esvaziou, olha aqui, esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, a si mesmo, além dele passar tudo isso, nascer pobre, crescer pobre, ser expulso, ser rejeitado, ser julgado. Então quero que você entenda, ele se humilhou, ele próprio se humilhou, pelo que também Deus o exaltou. Mas agora eu quero firmar nessa palavra. Ao ser humilhado, a palavra de Deus diz assim, ele foi humilhado, mas ele se humilhou. Ele foi preso, foi julgado, sendo inocente, foi condenado e foi morto. Tudo isso Jesus passou na terra por amor. Amor a mim, amor a você. Querido, não tem como você não entender este amor. É um amor além da compreensão humana. Vou repetir aqui as palavras para você guardar. Ele nasceu pobre, cresceu pobre e morreu pobre. Foi rejeitado pelo seu próprio povo. Foi expulso das igrejas onde ele entrava. Vou usar o termo igreja para você entender. Foi expulso, ele não podia entrar no templo que ele era expulso. Foi preso, foi julgado, foi condenado e foi morto. E ele próprio sujeitou tudo isso, porque a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Por esse motivo, em João 16, verso 33, ele disse assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Está dando para você entender? Eu venci. Eu nasci pobre, cresci pobre, fui perseguido, fui rejeitado, fui abandonado, fui julgado, fui condenado e fui morto. Mas nunca desisti de cumprir aquilo que o Pai me ordenou. Pense nisso. Amém? Deus te abençoe. Oremos. Senhor eterno, em nome do Senhor Jesus, faça-me como um servo teu, Pai, obediente, dedicado, com a minha mente voltada para esta palavra, entendendo que o amor me leva ao sofrimento, o amor me leva também à crença nas tuas promessas, porque sei que Jesus venceu e está sentado à direita de Deus, o Todo-Poderoso Criador. Assim, ó Pai, também tenho convicção absoluta que vencerei e um dia estarei contigo para sempre. Por isso eu te louvo e te agradeço por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.